Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje para trazer mais conteúdo. Espero que seja aí de grande valia. Hoje a gente vai falar sobre a CNH brasileira, né? Uma questão aí que muitas pessoas têm dúvidas e realmente esses 2 anos que eu estou aqui em Portugal já tiveram muitas alterações desde que eu cheguei. Confesso que eu tive que dar uma estudada para poder me atualizar aí no tema e trazer para vocês o melhor conteúdo. Então, a pergunta que não quer calar, né? Posso dirigir com a minha CNH brasileira em Portugal? Então, a gente vai abordar esse tema. Eu vou falar um pouquinho para vocês, vou falar o que precisa para poder alterar aqui para portuguesa, o que você fica restrito com a sua CNH brasileira. Tem vários pormenores, muitos detalhes, muitas coisas que vocês precisam saber quando estão aqui em Portugal para não ocorrerem aí em coima, né? Coima aqui em Portugal é a multa. Então é isso, fica ligado no vídeo que tem muita informação relevante. Lembrando sempre que se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho da notificação. Não custa nada para você, é de graça. Para mim é muito importante para o YouTube continuar indicando aí o meu canal para o maior número de pessoas, para poder essa informação do bem chegar ao maior número de pessoas, tá certo? Então vamos que vamos! Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa. Posso dirigir com a minha CNH brasileira aqui em Portugal? A pergunta que não quer calar, né? Desde sempre você pode dirigir com a sua CNH brasileira aqui em Portugal. Só que aí a gente começa com os pormenores, né? Por quanto tempo, por quanto período, e se eu for para outro país aqui da União Europeia, qual é o prazo de duração? Então eu vou tentar falar um pouquinho para vocês ficarem por dentro de tudo, já que, como eu falei aí no início do vídeo, a gente teve várias alterações nesses últimos anos, né? Então, realmente, você que está começando a pesquisa agora, que já chegou aqui em Portugal, ou está pensando em imigrar e já quer fazer as coisas certas, porque eu já te digo de antemão que alguns passos você já pode dar desde que está aí no Brasil, que é importante, que de repente vai ajudar bastante quando você chega aqui em Portugal. E para você que já está aqui em Portugal, tem que ficar sabendo realmente o que é válido, o que não é válido, para, como eu disse, não ocorrer em coima, né? Então, como eu já falei para vocês, pode dirigir sim, sempre pôde, né? A gente dirigir com a nossa CNH do Brasil aqui em Portugal. Mas como é que era feito isso antigamente? Você só podia dirigir pelo prazo que você poderia ficar aqui de turista. E qual é o prazo que a gente pode ficar aqui em Portugal de turismo? 90 dias, renováveis aí por mais 90 dias. Essa foi a regra que eu peguei quando eu cheguei aqui em Portugal em 2021, que eu só poderia dirigir com a minha carteira, para ser mais precisa, 185 dias. Depois disso eu não podia mais dirigir, e aí as pessoas tinham um grande problema, porque quem dava entrada na manifestação de interesse teria que aguardar o título de residência para poder se legalizar. Eu consegui me legalizar, consegui a carta de condução, né, que eles falam aqui portuguesa, ainda com o meu manifesto de interesse sem ser aceita, mas isso não é uma regra. Como eu costumo dizer todos os meus vídeos aqui no canal, que cada caso é um caso, que eu percebo aqui em Portugal, que você tem que ser sempre, ter, né, na verdade, muita força de vontade, saber que o não você já tem. Então, assim, tentar, gente, porque às vezes deu certo comigo e não vai dar certo com você. Às vezes eu tenho um feedback de alguém que deu certo e comigo não vai dar, vai ser negado, mas eu parto do princípio sempre que o não a gente já tem e que a gente tem que tentar. E isso é para tudo aqui em Portugal, para todos os órgãos. Então, como eu disse, eu consegui trocar a minha carta de condução ainda com manifesto de interesse, antes de eu ter o título de residência, né? Mas isso não são todos, mas graças a Deus e aos meus vídeos que eu tenho no canal, muita gente conseguiu. E aí você tinha lá uma série de exigências, né? Que eu tenho vídeo aqui que ainda é totalmente válido. Vou deixar o link para você, só teve uma pequena alteração que eu vou acrescentar agora para vocês, que é em relação a um documento que você que ainda está no Brasil e vem aqui para Portugal
para você trocar a sua carta de condução brasileira, né, a CNH, para a nossa carta de condução aqui portuguesa, você precisa de um documento aí do Brasil, do Detran, que é confirmando a autenticidade da sua CNH. E você pode pedir esse documento, ainda estando no Brasil, aí no Detran, e trazer esse documento consigo, apostilado, lembrando sempre que os documentos brasileiros, para terem validades aqui em Portugal, ele tem que estar apostilado, porque se você não trouxer ele, tem como pedir, Vivi, aí em Portugal? Tem, gente, no consulado brasileiro, aqui em Lisboa ou aqui no Porto, você pode pedir. Só que essa certidão de autenticidade, ela demora. Aqui no Porto é ainda mais rápido. Eu moro no Porto, então eu tenho experiência quando eu pedi a minha, você faz todo o processo via correio, pelo CTT. Então até que não demora muito. Mas as pessoas que precisam do consulado do Brasil em Lisboa, tava muito difícil conseguir o agendamento, tava demorando meses. Então, de repente, por conta de um documento que você pode trazer do Brasil, isso vai atrasar aí a sua CNH. Lembrando que hoje, falando para vocês, gravando esse vídeo aqui em março de 2023, para você trocar a sua CNH brasileira para a portuguesa, você só vai precisar desse documento, dessa certidão de autenticidade, se a sua carteira de motorista brasileira não tiver o QR Code. Se você já renovou ela depois de 2017, você abrindo os dois lados aí da sua carteira, da sua CNH de papel, traz a de papel, que não é válida aqui a digital, já dando a primeira dica. Se ela tiver o QR Code atrás, você não precisa mais desse documento. Nem precisa trazer do Brasil, nem pedir em consulado nenhum aqui. Essa regra, ela só continua válida para quem não tem o QR Code na sua CNH, tá? Não é na frente da CNH, é no verso, tá, gente? Tira da capinha de plástico, olha a sua CNH dentro, no meio dela, tem a frente e o verso, abre ela no meio. Se ela tiver o QR Code, você não precisa desse documento. Vamos economizar, porque os gastos em euro não é brincadeira, né? Então, o que a gente puder economizar, ótimo. Então, vamos lá. Eu comecei, então, falando para vocês que a gente podia dirigir com a CNH brasileira aqui pelo período de turismo. E falei também que a gente teve várias alterações nesses 2 anos que eu estou cá em Portugal. E uma delas é que não tem mais prazo, exatamente, melhorou pra gente. Você pode dirigir com a sua CNH brasileira aqui em Portugal o tempo que for e o tempo que a sua CNH brasileira tem de validade. É isso mesmo. Ah, Vivi, mas eu tô indo para Portugal agora no final do ano e a minha CNH já vence logo. O que que eu te indico? O que que eu fiz, tá? Eu gosto sempre de compartilhar com vocês o que eu fiz, a minha experiência, para poder ajudar da melhor maneira possível. Lembrando que eu sou carioca do Rio de Janeiro, então o Detran que eu fiz isso foi o Detran do Rio de Janeiro, e eu vim para cá, e a minha CNH ia vencer 3 meses depois de eu estar cá em Portugal. E aí eu sabia que não ia dar tempo de eu renovar, até porque nem eram essas regras que eu tô gravando para você no vídeo aqui hoje. Então eu corri no Detran do Rio de Janeiro, já marquei renovação, né, segunda via, eu paguei o Duda de segunda via, como se eu tivesse perdido a minha CNH. Por quê? Eu pagando o Duda de segunda via e pedindo uma segunda via da minha CNH, ela já veio com a validade de 10 anos. Ela não veio com a mesma validade que ela era, que era de agosto, se eu não me engano, de 2021. Para dali a 3 meses. Ela já veio com uma validade para dali a 10 anos. E eu fiz isso na minha CNH e na CNH da minha mãe também. Que por ser já com uma idade avançada, por ser idosa, a validade dela é só de 5 anos. Mas eu fiz isso na carta da minha mãe, na CNH, né, que a gente fala no Brasil, que vencia dali alguns meses também, fiz na minha. E deu certo nas duas. Várias pessoas chegam até mim aí no meu privado, no meu Instagram. Não me segue no Instagram, o mesmo nome aqui do canal, @Vivi em Portugal. Vou deixar escrito aqui, me segue lá que eu posto stories todo dia. Conto pra vocês o meu dia a dia corrido de 3 filhos e dou várias dicas legais. Então me segue lá também pra me ajudar. Então, várias pessoas chegam aí no meu privado, no meu direct lá no Instagram, dizendo que, Vivi, não, aqui eu me informei e se eu pedir aí a segunda via vai vir com a mesma validade. Gente, eu conto pra vocês a minha experiência, o Detran do Rio de Janeiro. Se fosse você, tivesse com a validade aí perto pra vir aqui pra Portugal, eu tentava. Fica a dica.
e vai de cada um. Aproveita e deixa aí nos comentários se alguém já fez isso, se deu certo, se antes de vir já solicitou. É sempre bom, gente, a gente compartilhar as nossas experiências, porque eu não sou a dona da verdade e nem quero ser. Então, muitas vezes eu falo algumas coisas aqui que já mudou ou que alterou, e se vem alguém me consertar, coloca pra mim aí nos comentários, não, Vivi, eu consegui de tal maneira. Eu sempre libero o comentário pra você, porque eu tô aqui realmente pra poder somar, para poder agregar, para poder ajudar. Eu não sou a dona da verdade e nem quero ser. Se Deus não conseguiu agradar a todos, Viviane, mísera mortal, vai conseguir? É claro que não. Então, gente, fica essa dica para vocês aí de renovar, porque você pode dirigir agora tranquilo aqui em Portugal com a sua CNH pelo prazo da validade da sua CNH no Brasil. E aí, quando você tiver já com visto de residência, ou se você já vier com visto do Brasil, você pode trocar a sua CNH pela carta de condução aqui em Portugal. E aí você vai me perguntar, Vivi, mas se posso dirigir com a minha CNH do Brasil até a validade dela, para que eu vou querer trocar pela carta de condução portuguesa? E aí eu vou dar duas informações importantes, ao meu ver, que você tem que saber, porque cada caso é um caso, você vai ver o seu caso e o que é melhor para você, certo? A primeira delas é que se você pensa em trabalhar, né, ter como profissão, por exemplo, motorista, né, que a sua CNH ela é imprescindível para a sua atividade profissional, não pode ser com a CNH brasileira. Nessa situação, você tem que fazer a troca para a carta de condução portuguesa, senão você não pode ser contratado cá em Portugal, tá certo? E a segunda situação que eu acho muito importante, se você pensa em ir para outros países, seja para visitar, enfim, cada um sabe de si, né? Em outros países da União Europeia, você não pode dirigir com a sua CNH brasileira, porque é um acordo entre Brasil e Portugal. Então, para você dirigir em outros países, na Itália, na França, seja qual país for, o que eu indico para você? Se você quiser já chegar aí ou alugar carro, enfim, cada caso é um caso. Aí, nessa situação, vale a pena você solicitar no Brasil o PID, que é a Permissão Internacional para dirigir, para aí sim você poder dirigir em outros países com a sua CNH brasileira. Mas aqui, dentro de Portugal, você não vai ter mais problema em relação a prazo. O tempo que for válido, tá tudo certo. Outra dica, outra questão que eu quero trazer para vocês, que eu vejo também é muita dúvida aí dos meus inscritos, em relação à CNH provisória. Ah, Vivi, mas eu tô com a CNH provisória de 1 ano, vai ter validade pelo prazo da CNH provisória. E aí depois você tem que pegar a CNH definitiva para aí sim você poder fazer a troca pela carta de condução portuguesa. Com a provisória, você não consegue fazer essa troca, tá certo? Eu vou deixar o vídeo para vocês, para quem interessar, para saber como é essa troca. Como eu disse no início do vídeo, a alteração que teve foi em relação àquele documento de autenticidade, que se você tiver o QR Code atrás não precisa. Outra dica importante que eu já falei lá no início é que tem que ser a CNH de papel. Não é válido nem para dirigir aqui em Portugal e nem para fazer a troca, o modo dela digital do aplicativo, tá certo? Até porque quando a gente vai aqui no IMT, que é o órgão daqui, né, como se fosse o Detran do Brasil, para fazer a troca, eles retêm a nossa CNH de papel, depois eles enviam para o Brasil. Ai, Vivi, mas ano que vem eu vou no Brasil visitar minha família, como é que eu vou dirigir lá? Gente, da mesma maneira que a CNH do Brasil vale aqui em Portugal, a nossa carta de condução portuguesa vai valer no Brasil. Então não tem problema nenhum. A gente dirige no Brasil com a carta de condução portuguesa. Tem hora que o tico e teco não bate direitinho, por isso que eu gosto quando eu tenho aqui o lembrete, quando surge aqui, eu, pum, coloco pra fora pra poder ajudar vocês. Lembrando que esses 2 anos que eu tô de experiência aqui em Portugal,
Eu já fiz muita coisa certa, muita coisa errada, já estudei bastante e tô aqui sempre para poder ajudar, para poder agregar. Então eu lancei um curso, um método maravilhoso, que é Viver em Portugal, passo a passo, totalmente online, mais de 28 aulas gravadas, conteúdo inédito que você não pode perder, um precinho bem bacana. Então assim, vou deixar o link aqui para facilitar, coloco também no meu Instagram todos os dias, dá uma olhada lá, adquire esse curso, porque tem todo o passo a passo, gente, todo o beabá, todas as dicas, maravilhoso, para poder ajudar sempre a sua imigração segura e da sua família, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.